Nós vamos tomar um Ecobi Chopp depois do programa. Você tem algum nome aí de zagueiro que o Cruzeiro está querendo? Foram alguns tentados, mas o Cruzeiro tem, apesar de ter dinheiro, tem considerado as pedidas muito altas. O nome dos sonhos do Alexandre Matos era Alderete, que eu confesso não conhecia, zagueiro paraguaio do Getafe. Depois fui pesquisar na seleção paraguaia, ele tem mais moral que o Gustavo Gomes. Sentou o Alonso também na Pois reserva. só para vocês entenderem de quem a gente está falando. Mas o Getafe está pedindo 6 milhões de euros. Houve uma consulta ao Nino. Esquece, chance zero, o Zenit quer 15 milhões de euros. Eu confesso que eu não entendi por que o Cruzeiro não levou adiante a história do Adrielson, que é um zagueiro que pertence ao Lyon. O Lyon precisa vender jogadores, ele veio para o Botafogo e já foi devolvido para o clube francês. Me parecia ser, entre as possibilidades, aquela mais acessível e eventualmente barata. Mas o que eu ouvi ontem de uma pessoa do Cruzeiro é de que as negociações com o Adrielson também não haviam avançado. Por que não avançou, Thiago? Você conseguiu apurar alguma coisa nesse sentido? Posso tentar, Gajé. Bom zagueiro, hein? Posso tentar. Porque do staff do Adrielson vem que ele toparia. Ele toparia voltar ao Brasil, toparia jogar pelo Cruzeiro, toparia atuar no time comandado pelo Fernando Diniz e entende que seria interessante participar desse grande elenco que o Cruzeiro está montando. Né? Eu acho que sobe o patamar demais, né? O Adrielson, para esse elenco do Cruzeiro, um setor que o Cruzeiro passou algumas dificuldades em alguns momentos. O João Marcelo é o melhor zagueiro do Cruzeiro hoje, mas também teve uma fase irregular, principalmente nos momentos decisivos. O Adrielson subiria muito o patamar da defesa do Cruzeiro. Tio, você lembra o valor do Arthur Gomes? A gente estava falando isso aqui agora, 5 de euros, 5 de dólares, alguma coisa assim. Eu não lembro exato. Eu fico pensando, né? O futebol, ele é incrível, né? Alderete, 6 milhões de euros. E não é um zagueiro novo. Não, mas é um cara que chega e resolve e se torna... Cara, no futebol brasileiro, a qualidade que ele desempenha na seleção paraguaia, que é onde que a gente mais vê ele por causa das eliminatórias e os jogos do Paraguai, ele era um cara que chegaria e ele resolve em qualquer time do futebol brasileiro. Ele seria o que o Gustavo Gomes foi para o Palmeiras, o que o Júnior Alonso foi para o Atlético nos melhores momentos dele, dentro do Atlético, até na temporada passada ele também foi importante, ele tem a sua parcela na defesa do Atlético nos melhores momentos. Então eu acho que o Paraguai ele tem essa capacidade de fazer grandes zagueiros e tá aí que o investimento é alto quando você olha, mas é para zagueiro. Não, pensa no time, pensa o que você pode construir com esse cara e ele destruir nos ataques adversários. Era um investimento que quando você coloca na balança, você fala assim, vai valer. Quando o Stefano Poca esteve aqui, ele, não, joga nada, ele é ruim. Não é ruim. O Alderete é um bom zagueiro de uma escola. O Stefano Poca falou isso do Caio Jorge, de bom... cansou de fazer gol. Falou do Caio Jorge mesmo. Ninguém que põe o Gustavo Tem que pedir desculpa, né, Thiago? Ninguém que pela injustiça, né, Thiago? Mas ele não quis pedir desculpa porque ele é igual você, orgulhoso. O Nicola falou ali, HG. O que você falou? Ninguém coloca o Gustavo Gomes no banco à toa. Pois é, e o Alonso também. Então, tempo, né? O Alonso às vezes tem que jogar de lateral esquerdo. Mas tem só um ponto, né? Tem só um ponto. Não joga. Talvez o Diniz, participando dessas escolhas, queira um zagueiro mais técnico, né? Sair jogando. Que saiba sair jogando. Então, talvez isso justifique a não negociação com o Adrielson. Porque o Adrielson é muito forte, vai muito bem no alto, mas não é um cara muito talentoso com a bola nos pés. Sim. E a gente vai ter que retomar ou lembrar que o Cruzeiro do ano que vem vai fazer aquela saidinha que tanto causa preocupação no torcedor. Ainda sobre o Cruzeiro, aproveitando aqui as ilustres presenças aqui dos meus comentaristas, eu conversei há pouco ali, ainda estava no jogo aberto, conversei há pouco com uma pessoa do Cruzeiro que me disse, Everton, o Palmeiras não sondou Matheus Pereira. Esse negócio não tem, até agora, na hora que eu falei, né, que era mais ou menos um 12h35, isso não faz o menor sentido. Não teve sondagem pelo Matheus Pereira, só que ontem, no jogo aberto, conversando com a mesma fonte, me disse, olha, não tem nada, e digo mais, se tiver, quem quiser o Matheus Pereira, vai ter que desembolsar 25 milhões de euros. Eu falei isso ontem no jogo aberto. 25 milhões de euros. Depois disso, aí outros vieram trazendo a informação e tal. Aí agora, mais cedo, falei com a fonte novamente. Falei, olha, teve alguma coisa de ontem para hoje? Não teve nada, nenhuma sondagem, nenhuma conversa, sabe? Eu escutei de uma pessoa do Palmeiras há algumas semanas, que eu estava lá em São Paulo, e almocei com essa pessoa, falei assim, não, já teve o interesse, o Palmeiras já quis o Matheus Pereira, mas agora
não pintou nada, pelo menos por enquanto. Por enquanto, até na hora que eu falei com ele. Não sei se pode Mas não vai acontecer. ter nada. É outro Vai. Pereira que Não o vai ter Palmeiras nada. quer, Everton. Não vai ter nada. É outro Pereira. O Andrés Pereira. O Andrés Pereira, Estão sim. confundindo o Pereira no caso aí. Mas o Andrés as duas Pereira. negociações, por exemplo, 25 milhões de euros. Por que o Cruzeiro pede 25, HG? Para não fazer negócio. Porque se o Cruzeiro gastou 6 milhões de euros por 50%, significa que o Matheus Pereira custa 12 milhões de euros, ou custava na metade do ano. Ninguém vai... Ele não se valorizou, ele não dobrou de valor. Então o Cruzeiro põe um ponto final nessa história com esses 25 milhões de euros. Deixa eu falar sobre o Andrés Pereira, jogador que já passou pelo Flamengo, tá no Fulham. O Palmeiras, de fato, foi buscar informações e sugeriu 20 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que o Fulham quer 35 milhões de euros. Também não vai acontecer acordo. O futebol tá ficando cada vez mais caro. É muito louco isso. E até por isso as arrecadações também têm aumentado. Só o salário dos jornalistas é que não tem acompanhado. Queria deixar esse registro. Com exceção do Everton Não, e com do exceção Thiago Não Fernandes. conhece o Everton Guimarães? Thiago Fernandes, irmão. De novidade pra gente hoje, hein, Pansi? Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite pro nosso Edu Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Vamos lá, Cirilo, porque inclusive foi manchete aqui no nosso programa, na turma do bate-bola, sobre esse assunto que está em destaque no nosso itatiaisport.com.br. O Cruzeiro reservou o Mineirão pro dia 4 de janeiro, um sábado, quando pretende apresentar seus reforços pro torcedor. Se confirmada, né? Essa festa vai ser realizada 2 dias antes da viagem aí do Cruzeiro para os Estados Unidos, onde vai fazer a parte da pré-temporada, né? O Inter & Co Soccer Week. O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético e muito mais que isso, né, Cirilo? Não apenas enfrentar e se preparar para um planejamento importante de 2025. O Cruzeiro vai ativar a marca dele em solo norte-americano. Sabemos de vários torcedores do Cruzeiro que moram nos Estados Unidos e estão ansiosos por esse momento. Então vamos continuar a história do Mineirão. Então, inicialmente, até a ideia da direção do Cruzeiro era encher o setor amarelo com capacidade para cerca de 15 mil pessoas. A depender da demanda, outros espaços podem ser abertos ao público. O evento, né, no Mineirão, ele foi divulgado inicialmente pelo jornalista Everton Guimarães e aqui na Itatiaia também apuramos esses detalhes. Então, o que isso significa? Que há uma tendência que o Cruzeiro possa apresentar esses reforços no dia 4, no Mineirão. Essa é a intenção, isso pode acontecer, então tá todo mundo nessa expectativa. Até agora o Cruzeiro oficializou quem? Christian e Rodriguinho, né? Tá em iminência aí de anunciar o Bolazzi, o Eduardo, tá? E aí, os mais pesados, que todo mundo também vive o torcedor vive perguntando e querendo saber. Gabigol, Dudu, enfim, essa é uma novidade aí para fechar essa sexta-feira do Cruzeiro. O Cruzeiro podendo fazer também esse evento para que o torcedor possa acompanhar esses reforços de perto, reforços para 2025. Cirilo. Boa, Pansieri. Ô, Edu, é evidente que o principal quando você contrata um jogador é o retorno técnico. Mas contratações desse peso e apresentações como essa que o Cruzeiro está planejando fazer nessa notícia trazida há pouco pelo Pansieri, também exemplificam o retorno de publicidade, né? A exposição da marca, a maneira de capitalizar, de vender camisa, de vender produto. É o tipo de contratação que o Cruzeiro está fazendo para começar o ano, Edu. E esse tipo de ação eu acho legal pra caramba. Eu também. Tem algumas coisas que acontecem na Europa e que precisam ser copiadas. Uma delas é essa, a apresentação no estádio. Principalmente quando você tem nomes grandes, né? Porque não adianta você contratar um jogador que vai ser ali aquele peão, né? De obra, que vai ser o operário do time e apresentar ele no estádio. Não vai atrair o torcedor. Você pega a grande estrela, o cara que vai ser o protagonista, aí sim. E no caso do Cruzeiro, para a temporada de 2025, são algumas estrelas, né? Alguns protagonistas. E aí você pega os protagonistas, os coadjuvantes, o pacote de contratações e leva ao estádio para apresentar pro torcedor. O Mineirão é a casa do Cruzeiro e eu acho legal pra caramba. Tomara que o torcedor compre a ideia. Certamente, né, Pansieri, o Cruzeiro vai fazer o anúncio desses caras antes, seja no Natal, seja na data do aniversário, e a apresentação após o anúncio, ou seja, todo mundo já vai estar sabendo.
quais serão os reforços, quais serão os atletas, os nomes, e aí o torcedor vai poder se preparar. Não sei se vai ter que comprar ingresso, trocar por alimento, enfim, isso é algo que vai ser conversado lá na frente. Fato é que é muito legal o Cruzeiro utilizar a sua casa para receber os novos contratados e para que o torcedor esteja lá para recebê-los. Boa, Edu Panzi. Siga Emerson Pansieri. E na linha que trouxe o Edu Panzi, fica a expectativa, Cirilo, por exemplo, se vai ter alguma troca para o sócio, né? Sócio tendo prioridade. Sabemos que também é uma data que a cidade está mais vazia, que Belo Horizonte está mais vazia, mas como vai ser num sábado, a turma do interior pode vir, né? Sabemos da força também do torcedor do interior de Minas. Vamos aguardar, né? Mas é uma informação aí que também está em destaque no nosso itatiaesporte.com.br e ela vai ganhando mais repercussão com certeza dentro da torcida do Cruzeiro. Ô Cirilo, deixa eu trazer uma informação de mercado, mas aí é de uma saída. O Cruzeiro emprestou o jovem Pedrão. Pedrão, que me recordo, teve a primeira oportunidade no time principal com o técnico Paulo Pessolano em 2022, ainda quando o Cruzeiro estava disputando Série B, quando ali tinha também a Copa do Brasil. O Pedrão entrou em alguns jogos, me recordo do Pedrão entrando no jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fluminense esse na época que era comandado pelo técnico Fernando Diniz, e ele então está chegando ao Avaí, 20 anos, é importante para dar rodagem, para dar experiência. Até o Avaí publicou, né? O zagueiro Pedrão, novo reforço do time catarinense para a temporada, nasceu no dia 6 de janeiro de 2004, natural de Barra Mansa, estava no Cruzeiro. O contrato por empréstimo vai até o dia 30 de novembro de 2025. Então vai até o fim do ano que vem, Cirilo. Cruzeiro, Emerson Pansieri. É interessante, Cirilo, porque com as redes sociais dá para ter uma noção também do nível desses jogadores em relação às férias, né? Muita gente gosta de cuidar e fazer essa preparação. O Dudu, por exemplo, que é um jogador que está praticamente certo no Cruzeiro, ele está com a família em Orlando, inclusive a expectativa é que ele volte nos próximos dias para o Brasil, postando, né, fazendo as atividades físicas e, lógico, né, vai passar por exame médico e tudo mais para acertar com o Cruzeiro. E aí todo mundo fica naquelas mensagens subliminares, né? Já posta uma camisa de azul, aí você sabe, né, Cirilo? Todo mundo fica, tá acertado, não sei o quê. Mas é interessante, outros jogadores também estão fazendo isso, o próprio Dineno machucado, fazendo essa recuperação na Toca da Raposa, até prestando um carinho com os funcionários, né, dando presente para esses funcionários que estão lá com ele dia a dia na Toca. Sabemos do comprometimento do jogador também para que possa voltar. Caio Jorge está nessa, enfim, a galera do Cruzeiro tem muita gente se cuidando, pensando na próxima temporada, porque sabem que o ano que vem a concorrência aumenta, o sarrafo também vai aumentar em termos de cobrança. Outra coisa, Cirilo, o Nino, até em entrevista aí a turma do Globo Esporte, ele deu uma entrevista e foi questionado a ele sobre o Cruzeiro, né? Ontem falávamos de defesa que o Cruzeiro busca no mercado zagueiro, ele até falou, fiquei sabendo do interesse, eu acho que isso ressalta aquilo que eu fiz quando estava aqui no Brasil, né? Foram anos de boa performance, me alegra muito saber que clubes grandes sempre estão lembrando, mas quando o Cruzeiro foi ver a grana, as cifras eram daquele jeito.